Assim que você ouvir o sinal sonoro, pode começar. Ok. Boa noite a todos, amigos queridos. É com grande alegria e com prazer enorme que a gente se reúne nessa noite, né, para as reflexões, né, que já estão projetadas, está projetada aí na telinha de vocês. Então, é com muito carinho que a gente trouxe essa reflexão que a Ângela pediu esse tema, especificamente a casa propôs esse tema. E eu agradeço porque foi mais uma oportunidade para eu aprender, né? E é a lição da semente que a gente vai conversar hoje, de um livro que eu adoro, que é o livro Jesus no Lar, né? E do espírito Neio Lúcio. É um livro pelo qual tenho um grande apreço, um grande carinho, né? E essa lição, que é muito profunda, Jesus ele vai comparar o processo de crescimento, de evolução da semente do trigo com as lutas humanas, né? Mostrando para nós que o ciclo de vida ele é formado de fases importantes para o nosso amadurecimento e despertar para a vida maior, para o despertar da consciência, né? Então, observando o ciclo da minúscula semente do trigo, que é pequenininha mesmo, a gente compreende que cada etapa é importante para o fortalecimento, maturação, germinação da semente. Então, a vida, em suas múltiplas manifestações, ela é feita de ciclos. E cada fase desse ciclo, nós coletamos elementos que nutrem, fortalecem, garantindo a sustentação para a vida maior, para a vida mais consciente, ou seja, nos situando um andar acima do degrau em que a gente estacionava anteriormente. Leon Denis, ele tem um livro muito interessante que se chama O Grande Enigma. E lá no capítulo 15, que tem como título A Lei Circular, Leon Denis ele vai dizer bem assim para a gente. Olha que interessante. A lei circular que preside a todos os movimentos do mundo, regem as evoluções da natureza e as da história da humanidade. Cada ser gravita em um círculo. Cada vida descreve um circuito. Toda a história humana se divide em ciclos. Olha que coisa interessante. Então, a evolução, ela não é uma linha reta, né? Mas um processo cíclico, né, de aprendizado que ocorre de forma periódica, onde tudo retorna ao ponto de partida, porém em um nível superior. Vejamos que a própria história da humanidade, a história das civilizações, né, dos impérios e a própria natureza, né, passam por ciclos de nascimento, né, de crescimento, né, de apogeu, né, e também de decadência e renascimento. Assim é o círculo da vida. O círculo da vida que se refere à reencarnação, nos mostra que é preciso renascer, onde a existência, né, a vida é um circuito, uma etapa do destino humano. Então, a vida desta forma, ela evolui tanto individual quanto coletivamente. Então, assim como essa lição simbólica da semente, né, trazida por Neio Lúcio, ô gente, não passou o negócio, achei que tivesse passado, desculpem. Essa lição, né, simbólica aí da semente que Neio Lúcio traz para gente, né, que ele mostra que a semente passa pelos ciclos renovadores das tempestades, do esforço, do tempo. O homem, na sua trajetória evolutiva, ele vai se deparar com as situações que vão mexer ali no solo onde ele está situado, para que ele modifique atitudes, para que ele saia do lugar, para que ele mude posturas, mude o caminho, consiga enxergar uma nova rota, e todo esse movimento, indubitavelmente, é para o seu crescimento, é para o seu amadurecimento. Leon Denis ele vai afirmar para a gente que muitos se contentam ali com a noção superficial da vida e nunca se sentem tentados a olhar para o fundo, porque é muito mais fácil negar as coisas para fugir do dever, para fugir ao trabalho de estudar e compreender, para fugir ao trabalho de olhar para si mesmo, né? Então, essa postura de negação, de fuga, de preguiça, de cegueira voluntária
torna o quê? Imprescindível. Eu ia dizer necessário, mas é imprescindível. Torna imprescindível o surgimento de tempestades que vão agitar o solo da experiência humana, a fim de que a gente também se movimente em novos rumos. São as tempestades renovadoras que purificam o solo para que a semente possa se fortalecer. E depois, sob o sol de uma nova estação, elas vão germinar triunfantes para a vida maior. Então, nessa mensagem, Neo Lúcio, ele traz para a gente, né, que, em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem os nossos olhos? Encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho, a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam, né? Isso está no texto da mensagem de Neo Lúcio. Então, manter o coração puro, limpo, né? Vivendo em um mundo de provas e expiações, não é tarefa fácil, né, gente? Ou alguém acha fácil? Não é tarefa fácil. Requer muito esforço, requer vontade, e esse esforço e essa vontade precisam ser constantes, precisam ser permanentes. Quando reencarnamos, nós todos estamos submetidos a muitos desafios, que são, né, desafios característicos de espíritos imperfeitos em um mundo imperfeito. Jesus diz para a gente: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele diz isso no momento ali da última ceia, junto de seus apóstolos, né? Porque ele queria infundir ânimo, esperança, encorajamento nos seus discípulos, né? Como um convite para que a gente não perdesse a fé, ainda que os tempos sejam difíceis, porque Jesus já sabia o que estaria por vir, né? Então ele infundia ânimo nos discípulos. Ah, Carita, mas Jesus é um espírito puro. Mas vocês acham, gente, que Jesus chegou a esse patamar de evolução sem passar pelas provas e tempestades, sem se submeter ao cadinho ali de Uhum. sofrimentos e humilhações que fazem parte, né, de um mundo de provas e expiações? Não. Jesus passou pelo mesmo processo de evolução que nós, porque todos nós estamos submetidos às mesmas leis. E Deus não derroga nenhuma de suas leis. Todos partimos do mesmo ponto, né? Do mesmo princípio, criados simples, ignorantes, mas com potencial enorme para progredir e para ser feliz, como a minúscula sementinha do trigo, né? Se germinada, ela tem potencial para alimentar a fome de milhares de pessoas. Nós, se a gente não paralisar a nossa marcha em função dos problemas, né, com que nos deparamos na Terra, nós conquistaremos a vitória espiritual sobre nós mesmos. Por quê? Sobre nós mesmos. Porque a luta é com a gente mesmo. Porque a nossa luta deve ser para gente, para sermos seres melhores do que fomos ontem. O que ocorre muitas vezes é que quando a gente retorna à vida material, né, sob a influência da matéria densa, né, em que a gente está imerso, nos deslumbramos com as efemeridades do mundo material, com as facilidades ilusórias que o mundo apresenta para a gente como felicidade, né? Ou outras vezes a gente se entrega ao desânimo estagnador, né? Porque a vida na Terra, ela é muito difícil. A vida no mundo de prova e expiação é dolorosa. As pessoas são cruéis. O mundo é violento, o mundo é mau. Então, por esse motivo, muitos de nós cedem às pressões, né? Às impurezas do solo que paralisam ali a marcha da semente que está no seu caminho de ascensão espiritual. Mas por conhecer a nossa natureza
frágil, Jesus, na sua mensagem imortal, exemplificada pela própria vida, né? Ele nos ensina que através do trabalho no bem, que a gente encontra força para atravessar esse chão duro, né? Esse chão obscuro e encontrar a luz de cima, a luz superior. Porque esse é o trajeto da semente. Porque a semente, na ânsia de subir para encontrar a luz, né? Ela vai superar os obstáculos para encontrar a luz que alimenta, a luz que ilumina, a luz que frutifica para o bem de todos. Jesus disse que conheceremos a árvore pelos frutos, né? E o operário do céu é identificado pelos serviços no bem a que se dedica. Palavras do mestre dessa lição de hoje. Mas aquele que vive a sua vida entregando todos os seus esforços, toda a sua energia às coisas da matéria, este há de colher desilusão, decepção. Paulo, gente, o apóstolo dos gentios em Gálatas, no capítulo 6, versículo 8, ele fala aí, é porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna, confirmando aquilo que, né, aquilo que a gente falou, que é que aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente vai colher, gente. Se eu semear laranja, eu não vou colher manga, eu vou colher laranja, né? Então a gente colhe aquilo que a gente vai plantar. Se os meus objetivos estão todos direcionados às conquistas e às vivências da experiência material, eu vou colher desilusão. Mas se eu semeio no espírito, eu conquistarei evolução. Até rimou, e nem foi a intenção. A carne nunca, né? A carne, a matéria, nunca poderá corresponder a gente. Porque nós não somos carne, nós somos espíritos. Se eu semeio na carne, em breve os meus castelos de areia irão ruir, porque em algum momento, né, o sol da verdade haverá de descortinar a sombra das ilusões em que eu voluntariamente me envolvi. Mas aquele, ainda que esteja na carne e semeia no espírito, esse herdará a vida eterna, disse Paulo. Porque eu estou numa experiência na vida material, mas eu sou um espírito imortal. E devo semear o que é do espírito, pois essa é a minha natureza. A minha natureza é espiritual e não material. O Espírito Emmanuel, ele nos traz uma lição muito rica que ajuda a gente a compreender melhor esse assunto. E então eu recorri a Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Tirei um trechinho aqui para a gente pensar junto, né? Em que ele diz assim, tá no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Lição 35, que se chama Semeadura. E ele diz o seguinte, ó: o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo, né? Encarnação em encarnação, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações de milênios, repetindo erros. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Semeadura prejudicial. A gente não semeia só coisa boa, não. Às vezes a gente está semeando coisa ruim e a colheita é difícil. Olha o que Emmanuel fala, gente, coisa linda. Muitos espíritos permanecem na Terra de corpo em corpo, com as mesmas recapitulações por milênios, porque adentraram naquilo que se denomina como círculo vicioso. Já ouviram falar isso? Com certeza, né? Círculo vicioso. Existe uma semeadura, né? Existe uma colheita, mas não existe evolução, não existe ascensão. Está semeando, o espírito está semeando, está colhendo,
mas sem ascensão, sem evolução, sem subir essas escadas aí, os degraus da evolução, né? Porque como esclarece Emmanuel, espíritos que atravessam dias, milênios, resgatando débitos e mais débitos e caindo novamente, gente, pela renovação da sementeira é, indesejável, colhendo os frutos amargos da sementeira insensata. E a generosidade da justiça divina concede nova oportunidade para nova semeadura, com chance de lançar semente nova ao solo da oportunidade. Mas em vez de lançar nova semente, muitos de nós repetem a mesma sementeira e assim permanecem, muitas vezes por séculos e milênios. A existência então se configura em um círculo vicioso porque o mal se enraiza, aliás, o mal enraiza esse espírito renitente, né, ao solo árido das paixões ingratas a que vem cedendo, né? Então a gente percebe aí a operação da lei circular de que Leon Denis fala para gente. Semeadura, colheita, novo ponto de partida, semeadura, colheita, mas não se chega à evolução, que é a meta, porque a nossa meta é evolução. E por que que não se chega à evolução? Porque repetimos a sementeira. E para nos ajudar a romper esse círculo vicioso, os bons espíritos vêm em nosso socorro, relembrando constantemente a mensagem do Cristo de que só o bem e a verdade nos liberta para progredir. Então, Emmanuel, ele nos adverte que somente o bem pode nos dar a glória da liberdade, porque ele é a única chave que abre as portas sagradas do infinito, palavras de Emmanuel, né? E ele conclui ainda nos advertindo que a gente deve ter muito cuidado, né, conosco mesmo, a cada dia, né? Tem que ser um cuidado rotineiro, porque o bem ou o mal que eu semear, eles crescerão junto de nós, gente, né? Eles crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Plantei jiló, vou colher jiló. Não posso plantar jiló e colher caqui, né? Então, na medida em que nos tornamos mais lúcidos, né, mais conscientes, seremos capazes de uma sementeira cada vez mais consciente, nos trazendo de retorno resultados mais positivos, resultados que educam, resultados que ensinam, né? Que nos ensinam, que nos ajudam a progredir, nos permitindo evoluir. Então, isso conclui, ajuda a gente a entender que possuímos em nós a semente de nosso próprio destino. E a gente não conclui sozinho, Emmanuel fala isso pra gente. Possuímos em nós a semente do próprio destino, né? E Emmanuel, que ele gosta muito de usar o símbolo da semente para ensinar a gente, vocês podem observar que várias lições de Emmanuel, ele sempre traz a semente, né, como símbolo. Então, ele nos diz que assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os seus próprios desejos é que te configuram a vida. Cai nas nossas mãos a responsabilidade pelo cultivo do campo. Cada um tem o seu campo para semear, né? Porque a justiça divina, ela nos garante o campo para nossa semeadura. Agora, a gente pode fazer desse campo um terreno árido, ou a gente pode fazer desse campo um jardim maravilhoso, lindo. E o nosso objetivo, na nossa existência, é fazer florir o nosso campo. Embora as dificuldades da vida da matéria, né? As dificuldades no mundo de prova e expiação, com todos os percalços, né? Que essa vida material oferece. Quando a gente amadurece a consciência para os valores evolutivos, para os valores do espírito, a gente segue adiante apesar da dificuldade. A gente segue adiante confiante na sustentação com que o Pai nos envolve
e nos fortalece. Sabe por quê? Neil Lúcio responde, né? Porque o aprendiz, olha que coisa linda que Neil Lúcio fala aqui. Porque o aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Olha que coisa linda, gente. Porque confiante na justiça de Deus, o aprendiz que somos todos nós, ele segue adiante, agindo no bem constantemente, né? Fazendo bem no campo em que ele se fez peregrino, atuando em favor do bem geral. Ele reconhece as seduções da jornada, né? Como diz Neio Lúcio, mas ele sabe que elas não são irresistíveis. Nós podemos, com a força da nossa vontade, resistir ao mal, resistir às seduções do mundo, porque cada um munido do próprio esforço, da própria vontade, pode resistir ao mal. Mas é preciso vontade real, firme. Porque assim como a semente que está ali imersa no solo escuro persegue a luz para sobreviver, o aprendiz consciente ele vai atravessar as trevas do próprio caminho, impulsionado pela luz de que ele é herdeiro e não mais detém a sua marcha. E nessa vontade de se elevar, porque sabe que é herdeiro da luz, e nessa vontade de se elevar que o domina, então ele produz. Ele produz sem perceber os frutos de esperança, de bondade, de amor, porque ele não recua mais, porque já se fez conhecedor do seu destino. Ele sabe que o seu destino é luz. E aí, Neio Lúcio fala pra gente, olha que bonito. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. No lugar em que se encontra. Não estamos, cada um no lugar onde estamos, por, de modo aleatório. Nós estamos onde devemos estar, onde precisamos estar. Aquele que deseja verdadeiramente ser bom, ele se esforça para dominar suas más tendências, se esforça para vencer a si mesmo, reconhece que a batalha é com ele mesmo, não com o outro. O outro não é seu adversário, eu sou adversário de mim mesmo. Entendendo isso, o que eu vou fazer? Trabalhar infatigavelmente no bem, pela reconstrução de mim mesmo, no auxílio ao semelhante. Olha, o trabalho é conjunto. Nós não ignoramos, meus irmãos, que no mundo há desventuras inúmeras, né? Dores, sofrimentos, injustiças. E o mundo, ele ainda é assim porque nós ainda possuímos em nós essas sementes indesejáveis, esses vícios morais que estão dentro de nós, criando raízes. Por isso, ainda que o discípulo tenha os pés encarcerados no lodo da terra, ele prossegue no caminho, trabalhando em favor de si mesmo e do outro, rumo à própria transformação, a sua transformação individual e coletiva. Agora, não nos enganemos, né? Que a gente sabe que não é fácil alcançar esse patamar de consciência, porque a vida material, ela nos enlaça e muitas vezes nos domina. Até mesmo irmãos que já alcançaram grande conhecimento, né, nos estudos do Espiritismo, tem grande dificuldade para poder ascender, né, para poder crescer, evoluir espiritualmente, né? E aqui eu falo do Espiritismo, uso o Espiritismo como parâmetro, né, gente? Porque além de ser a fé que nós abraçamos, que nós professamos, ele nos ajuda a compreender mais amplamente a vida universal, os mecanismos da justiça divina, porque o Espiritismo ele estuda a vida em sua realidade,
na sua plenitude. Ele estuda a vida em suas duas formas alternantes, material e espiritual. Então, ainda que a gente domine muito conhecimento, viver na matéria é muito desafiador. Poucos de nós, até mesmo os estudiosos, como eu falei, que já tenham compreendido ali as leis da vida invisível, eles também são enlaçados, envolvidos pela vida material. Por isso a importância de compreender, amparar a todos, porque nós somos falhos, necessitamos acolhimento. Compreender e amparar é semear a boa semente. Porque um dia, todos nós vamos interromper essa breve jornada na vida material e vamos retornar à verdadeira vida, que é a vida espiritual, e lá nós colheremos os frutos semeados no campo terrestre. E mais tarde, retornaremos à carne, ainda colhendo o fruto dessa sementeira, mas com novas chances de outra semeadura, gente. Então, nós podemos começar já, né? Começar agora renovando a semente, nutrindo melhor o meu campo, né? Porque nós não sabemos, meus irmãos, quantas estações ainda atravessaremos nessa existência. Por isso é preciso semear na estação presente, na estação em que nos encontramos, para que possamos colher os melhores frutos. E Leon Denis, né, nessa obra, O Grande Enigma, que eu citei para vocês, ele diz bem assim, deixa eu compartilhar aqui também. Olha que bonito, as estações, né, na vida material, aí figurado pelas mudanças das árvores, né? Olha o que Leon Denis fala para gente. A lei de nossas existências não é diferente das estações. Depois dos dias de sol, do verão, vem o inverno da velhice, e com ele a esperança dos renascimentos e de nova mocidade. A natureza, tal quais os seres, ama e sofre. Por toda parte, sob a onda de amor que transborda no universo, encontra-se a corrente de dor. Mas esta é salutar, pois que, purificando a sensibilidade do ser, despertam nele qualidades latentes de emoção, de ternura, e lhe proporciona, assim, um acréscimo de vida. Olha que coisa bonita, né, gente? Então, ele diz que a idade madura é a idade da colheita. A velhice é o outono da vida. No último declínio, a vida está no inverno. Então, os ciclos da vida são regidos por leis. A hora de semear, a hora de colher, a hora de chorar, a hora de sorrir. É a dinâmica da vida que está descrita ali no Eclesiastes 3, para quem conhece. Então, existem sementeiras cujas colheitas vão ser mais rápidas, né? E outras que a gente só vai colher muito tempo depois, às vezes em outras e outras e outras encarnações. E pensando na colheita, é importante saber semear, né, gente? Semear agora, com lucidez, com bondade, justiça. Ou será que a gente vai ficar aguardando o inverno para começar a semear? Emmanuel, no livro. Deixa eu pegar aqui que eu me perdi, peraí. Emmanuel. Uhum. No livro Palavras de Emmanuel. Deixa eu achar aqui para vocês. Eu perdi aqui o trem. Ele fala assim para a gente, ó. O trabalhador, o nome do livro é Palavras de Emmanuel, psicografia de Chico, né, por Emmanuel. O trabalhador deve aproveitar a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. Olha só, gente. A gente vai aguardar quando o ensejo de trabalho está findo?
Então ele fala que é da natureza, gente. É da natureza que o inverno venha, né? O inverno vai chegar. E a passagem pelo inverno, ela será sempre mais suave se a gente tiver aproveitado bem a primavera, o verão, o outono. É o semear de agora que importa. A gente não sabe quantos invernos a gente ainda vai ter, nem quantas primaveras a gente ainda vai viver. Então a gente precisa aproveitar o semear de agora, né? Para que a dinâmica da vida, nos ciclos da vida, que estão sempre mexendo com a gente, né? Nos movimentando, né? Para que a gente semeie agora, para que o fruto seja colhido, né? Lá na frente, e a colheita seja certa, a colheita seja boa, né? Quem semeia de acordo com as leis de Deus não tem medo da colheita, não tem medo do porvir. Se eu tô com medo da colheita que virá lá na frente ou que virá em breve, é que algo errado, né? Algo de errado está comigo. Estou, né? Tendo decisões equivocadas. Então a gente precisa usar bem o tempo que a gente tem com responsabilidade. E quando a gente compreende o valor do tempo, a gente aprende a semear para evoluir. Semear e colher, a gente já entendeu que é da lei. E a gente entendeu também que nem toda sementeira traz evolução. Dependendo do que eu semeio, eu colho dor e frustração. Já entendemos isso, né? Ah, mas e aqueles que já conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Foi esse o questionamento que Pedro, apóstolo de Jesus, fez para ele nessa lição que Neil Luz traz para gente. E olha o que Jesus responde, gente. Este Simão representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Olha só, sementes que dormem. São aqueles que guardam consigo, né, como diz o próprio Cristo nessa lição, guardam consigo os preciosos valores do céu, mas permanecem ali mortos, inúteis no tempo. Mas então, o que que vai acontecer? Virão os aguaceiros das tempestades, os furacões, os ventos, renovando-lhes a posição no solo, né? E aí essas sementes vão germinar vitoriosos um dia. E Jesus ainda acrescenta nessa fala dele a Pedro, dizendo que no mundo há milhares de almas assim, meus amigos. Milhares de almas aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que possam se dirigir à glória do futuro. Então, nós possuímos as ferramentas, os instrumentos todos, nós possuímos, né? Que o conhecimento espírita nos dá. Então, não sejamos inúteis no tempo. Não sejamos inúteis no tempo. Trabalhemos pelo florescimento do campo que nos foi dado a semear, para que não seja preciso a agitação das tempestades. Vamos abraçar o trabalho como mecanismo de renovação. Emmanuel diz que o trabalho ele é um relógio contra as aflições que dominam a alma e ele é sempre instrutor do aperfeiçoamento. Olha que coisa linda. É um trabalho. E ele nos ensina ainda, nesse mesmo livro, Palavras de Emmanuel, ele nos ensina assim: o que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e a dedicação no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará suas realizações de esforço sincero. Então vejamos, meus amigos, que o trabalho ele não é apenas uma necessidade econômica ou física, mas é uma lei da natureza. É um dos pilares fundamentais para a evolução do homem, para a evolução moral e intelectual do homem. Então, sendo assim, ele é um instrumento imprescindível de progresso, porque permite o espírito corrigir imperfeições, disciplinar a vontade, né? Colocar virtudes preciosas em práticas, contribuir para o bem coletivo, enquanto ele realiza o seu próprio progresso. Então, a gente está falando só do trabalho, né, relativo ao ofício que a gente desempenha lá, né, no nosso trabalho para prover a vida material, né, que também é importante, né? Mas esse é o trabalho obrigação de que Emmanuel nos diz, o trabalho remunerado. A gente está falando do trabalho no seu sentido mais amplo, que é toda ocupação útil que transforma a vida. Então, a função do trabalho, ela vai ultrapassar o sustento pessoal. A gente está falando do trabalho
convertido em serviço, que é aquele que transforma o homem interiormente. Ele é uma oportunidade de servir ao próximo, de colaborar para o crescimento, o progresso do planeta, né? Preparando o espírito para o futuro, ou preparando o futuro para o espírito, do espírito. Jesus passou entre nós trabalhando, dando exemplo de cooperação sacrificial. E a gente precisa aprender com ele a trabalhar munidos de felicidade, da felicidade de servir. Cuidando para extirpar da nossa conduta, da nossa personalidade, as virtudes, quer dizer, os vícios indesejáveis, né? A preguiça, os melindres, a impaciência, que são obstáculos ao nosso progresso. Trabalhemos com pensamento voltado para Jesus, porque é a Ele que servimos. A gente não serve a B ou C, servimos ao Pai, ao Mestre. Quando a gente faz o bem aos pequeninos, o bem aos que sofrem, é a Ele que fazemos, né? O próprio Cristo nos diz isso. Então a gente pode começar hoje mesmo, trabalhando cada um com o material que possui, o material que lhe foi confiado, com as habilidades que possuímos, com os instrumentos que temos. Emmanuel diz que se a gente estiver enfermo, né, de mãos inabilitadas para colaboração direta, a gente pode iniciar mesmo assim, servindo na edificação moral dos irmãos que estão à nossa volta. Ah, mas Carita, mas meu sofrimento é muito grande. Eu não consigo mobilizar força para fazer o bem. Meus irmãos, o sofrimento é inerente à imperfeição. Enquanto formos imperfeitos, o sofrimento estará conosco, estará ladeando a nossa caminhada. E a nossa dor só amenizará quando a nossa vontade se movimentar rumo ao trabalho que edifica. Eu posso rastejar, mas que seja para frente, como dizia Chico. Sofremos, meus irmãos, porque ainda repetimos a sementeira do passado. Como é que a gente vai obter resultado diferente se eu permaneço fazendo a mesma e a mesma coisa há séculos? Ah, eu quero deixar de ser invejoso. Como é que eu vou deixar de ser invejoso se eu não busco corrigir isso na minha personalidade? Porque esse é um vício moral que rouba a nossa paz no dia a dia quando você é invejoso. Você não tem paz. Da mesma forma, os demais vícios morais, né? Maledicência, mágoa, ódio, né? E a pena de carregar esses vícios no coração, ela é tão grande, é tão dolorosa, que em algum momento a pessoa cansa e vai desejar uma sementeira nova porque não aguenta mais sofrer. E então aí percebe que é preciso cultivar novos valores. Nós sofremos a pena de carregar o vício cultivado por nós mesmos. E para essa libertação, né, para a libertação desses males, acho que eu não passei, gente. Para a libertação desses males é preciso semear. A colheita pode ser próxima, pode ser distante aí no decurso do tempo, né? Que a gente sabe que a vida não está restrita a esse breve período berço-túmulo, né, gente? O que semeamos retornará a nós em uma colheita próxima ou em outra existência, porque as reencarnações são solidárias entre si. É isso que nos ensinam os espíritos. A reencarnação são solidárias entre si. O que fazemos hoje vai poder repercutir na nossa vida, ainda nessa existência, e seus efeitos poderão ser sentidos em outras existências, a depender da natureza da ação, né? Dependendo do que eu fiz, pode repercutir aí por muitas existências. Isso por quê? Porque Deus é bom. Deus, na sua bondade e justiça, sabendo que a gente não teria condição moral de arcar com a colheita integral, completa, o que que ele faz? Parcela para a gente em suaves prestações para que a gente possa ser vitorioso. No livro Evolução em Dois Mundos, né? Dificílimo, por sinal, né, gente? Eu consigo compreender algumas partes, outras não. A gente pergunta para os universitários, né? Mas no livro Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 19, intitulado Alma e Reencarnação, o espírito André Luiz, ele vai dizer para a gente que muitos de nós trazemos a semente de destino, que tem a sua origem em equívocos, erros e acertos de séculos e séculos passados.
e que a misericórdia divina vai nos permitindo postergar a colheita até que a gente esteja habilitado a arcar com todas as responsabilidades. Olha só como Deus é bom. Então, por exemplo, eu posso estar espiando alguma falta, né, através de uma enfermidade física, né, por exemplo. Eu, então, posso estar espiando, né, através de enfermidade física, algo que eu semeei séculos e séculos passados. E somente agora, na presente encarnação, eu estou mais capacitado a compreender o valor dessa experiência e arcar com as responsabilidades, colhendo os frutos de meus equívocos. É a justiça de Deus, gente, perdoando a fragilidade humana, compreendendo e renovando as oportunidades de vitória sobre nós mesmos. Na questão 964 de O Livro dos Espíritos, Kardec, ele vai questionar os espíritos, se Deus fica observando cada um de nós, né? Cada um de nossos atos, para poder compensar ou punir. E aí, os espíritos nos respondem o seguinte: é, que Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim é em tudo. Então, além de a imperfeição ser por si só uma fonte de sofrimento, ela vai desencadear consequências com as quais nós haveremos de lidar em um futuro próximo, né? Ou seja, se existe uma sementeira pretérita, né, uma sementeira do passado, cuja colheita não tem como escapar, existe também agora, na sementeira do presente, novas possibilidades para semear, né? Uma fonte de libertação do passado delituoso e uma nova chance de construção da felicidade em nós, meus amigos. Nosso destino está nas nossas mãos e a gente precisa agir. O Mestre Jesus, ele diz que a cada um segundo as suas obras. O que que vale dizer? Cada um colherá aquilo que houver semeado. É lei, é a lei da justiça divina. Então, não estacionemos no caminho com o conteúdo espiritual que a gente já adquiriu. Não sejamos como aqueles aprendizes citados lá por Jesus, né? Que jazem inúteis por muito tempo, embora já possuam em si a preciosa semente do Evangelho. Plantemos a semente para que ela possa germinar e dela a gente possa colher bons frutos um dia, não é? Então, é, mas o que que eu devo semear então, né, para poder colher bons frutos? O que que eu tenho que fazer? Boas ações, virtudes, reforma íntima, praticadas no dia a dia, não é esporadicamente, não. Investir no amor próximo, no aprimoramento moral. E quais caminhos eu devo buscar para isso? Prática da caridade. Agir com justiça, com bondade, acolhendo aquele que sofre, visitando um doente, ouvindo com caridade aquele irmão que lhe surge aflito e confuso. Não julgar. Exercitar a tolerância, a paciência, começando primeiramente dentro do lar. Praticar a caridade moral, material, que também é muito importante. Isso é semear com Cristo, meus amigos. E semeando com Cristo não tem erro. A nossa colheita será farta e doce. E para isso tenhamos como É. exemplo aqueles que vieram antes de nós, né? Que nos legaram uma sementeira abundante, que a gente possa colher dos frutos doces que eles nos deixaram, ampliando e espalhando essa semente, porque agora é a nossa vez, cabe a nós espalhar as sementes de luz, né? Das luzes de que somos portadores, rompendo com círculos viciosos em que por séculos e séculos nós temos estado
presos para que a gente possa adentrar finalmente os círculos virtuosos da vida maior, gente, né? Para que possamos chegar ao final da nossa jornada, né? Com, com alegria, com satisfação de ter vencido, com a felicidade de ter colaborado com a seara do Mestre na condição dos aprendizes que tiveram a glória da libertação. Que Jesus nos abençoe. Vamos parar por aqui, senão eu vou exceder drasticamente o tempo. Então, espero que a mensagem dessa noite tenha alcançado o coração de todos. Que Jesus os abençoe.